Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, um programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos bater um papo com o jornalista Marcelo Irra. Ele praticamente abandonou o carro e usa a bike como principal modal. Vamos lá ver? A primeira memória de bicicleta foi no sítio, né, que a minha avó tinha um sítio aqui em São Roque, perto de São Paulo. E eu lembro do meu pai me colocando na bicicleta, já sem rodinha mesmo, numa ladeirinha. Então ele me soltava e falava, vai, né? Então nisso eu lembro de desequilibrar, levar alguns tombos, mas tranquilo porque era uma ladeira pouco íngreme, né, e tinha uma terra, uma areia para amortecer. Então eu devia ter cerca de 6, 7 anos, eu não me recordo com precisão, mas foi mais ou menos nesse período. Eu voltei a andar de bicicleta como modal mesmo, já era na época da faculdade, né? Por volta de 2003, quando eu entrei, eu percebi que eu levava muito tempo no ônibus, eventualmente eu até ia de carro, mas não gostava e ficava muito tempo parado no trânsito. E eu morava muito perto da faculdade, então eu falei, tem uma bike aqui que eu usava para pedalar de fim de semana, como passeio, mas vou testar como meio de transporte para ir à faculdade. Então eu percebi que eu ia muito mais rápido, já economizava dinheiro, chegava mais bem disposto para a aula. E então foi nessa época da faculdade mesmo, no começo, que eu comecei a me interessar e usar mesmo a bicicleta como meio de transporte, como modal dentro da cidade, né? Hoje em dia eu continuo pedalando, né, desde aquela época. Então eu continuo indo para o trabalho, vou fazer curso, vou fazer compra, vou para todo lugar, casa de amigos, de bicicleta, né? Então já é uma coisa que você vai se acostumando com o tempo. Não, assim, eu considero um ciclista ativo. Eu acho que a partir do momento que você pedala numa cidade como São Paulo, qualquer pessoa que está pedalando já é um ciclista ativo, porque de certa forma ele está indo contra a imposição da cidade feita só para carros, né? Então todo mundo que pedala, mesmo que seja por passeio ou que vá trabalhar todo dia, que faça um pedal mais leve, ele já é um ciclista ativo. Bom, o turismo de bicicleta em São Paulo, ele ainda está começando, né? A gente percebe que com a estrutura das ciclovias, muita gente começou a querer conhecer alguns pontos turísticos de bicicleta. Então eu vejo que mesmo de quem é de fora, percebe que os próprios moradores estão começando a conhecer, a explorar a própria cidade de bicicleta. Então é muito interessante ter essa estrutura, você perceber o aumento de ciclistas na rua para poder conhecer a própria cidade e acaba incentivando que turistas de fora, né, possam explorar a cidade de bicicleta, que é muito gratificante, porque você tem outra relação, né, com a cidade. Você consegue perceber detalhes que você não veria no carro ou no ônibus, você consegue ter uma relação diferente mesmo com o lugar onde você está. Eu gostaria de ver São Paulo daqui a 10 anos com muito mais ciclistas, né, na rua. A gente percebe já um aumento do número de ciclistas no dia a dia, indo ao trabalho, no fim de semana. Então eu espero que a cidade esteja muito mais acolhedora mesmo do que já é. Ela já está melhor do que na época que eu comecei. E que haja cada vez mais gente para poder fazer da cidade mais humana, né? A gente percebe que quem anda de bicicleta tem uma relação diferente mesmo com os outros, com o próprio cidadão, como pessoa mesmo, ele tem essa relação mais próxima e mais humana. Nosso mega especialista Mário Cana vai nos ensinar hoje como fazer a troca da corrente da bike. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje a gente vai falar de correntes, como substituir, medir o tamanho correto e etc. Vamos lá? Quando você precisa substituir a corrente da sua bicicleta, você tem que cortar no tamanho adequado. E como saber qual o tamanho correto para a sua bicicleta? Há uma maneira certa e bem fácil de você medir isso, tá? Primeira coisa, você pode copiar o tamanho da corrente antiga, certo? Simplesmente cortar no tamanho e manter o mesmo tamanho. Mas se você está mudando a relação de marchas, você vai ter que fazer essa medição que nós vamos fazer agora. Primeiro você arranca a corrente antiga do lugar, seleciona um ponto
para fazer o corte da corrente. Com a ferramenta simples, qualquer tipo de ferramenta para abertura de corrente. Pode ser mais profissa assim, ou que tem no seu canivetinho. Seccionou a corrente, remove ela por completo. A corrente velha está aqui. Agora pegando a corrente nova, zerinho. Vamos comparar os tamanhos aqui. Vamos ver. Colou aqui. Ó, tem uma diferença grande. Isso a gente vai ter que cortar. Como fazer a medição do tamanho da corrente? Você pega a corrente nova inteira, passa pela coroa maior do pé de vela e pelo câmbio aqui dianteiro, certo? E você vai passar na maior engrenagem da traseira, tá? Sem passar pelo câmbio, ó, tô passando direto pelo câmbio, certo? Direto pelo câmbio, na maior e na maior. Vamos ver quanto que sobra aqui. Ó, sobra bastante corrente. Você tem que fazer o seguinte cálculo. Onde a corrente coincide, mais um ou dois elos. Provavelmente a gente vai deixar apenas mais um elo aqui, que tá ficando 1,5. Então a gente vai cortar aqui. Corte e mantenha o pino do outro lado, não transpassa toda a ferramenta. Algumas correntes têm o pino avulso, ele já vem com um pino especial. Como essa é uma corrente simples, ela não tem. Então, depois de seccionada, a gente volta a corrente para a parte traseira, só que agora englobando o câmbio. Agora não interessa qual a coroa que você deixa, pode deixar na menor que fica mais fácil de passar. Tem que passar corretamente pelo câmbio. Passa por aqui, primeira roldana, segunda roldana. Saiu aqui. Agora a gente vai fechar novamente a corrente. Então estica a corrente aqui, macho com fêmea. O alicatinho ajuda a dar o primeiro travamento do eixo. E aí finaliza com a chave de corrente. De leve, achou o ponto, verifica se o elo tá duro, ó, tá um pouquinho duro, certo? Você faz esse movimento com a corrente aqui, lateral, pra cá, ó, tá soltinho, tá vendo? Só regular o câmbio, tá feito a troca da corrente. Ficou com alguma dúvida? Tá com alguma dificuldade para arrumar sua corrente em casa? Manda um e-mail para cana@ciclourbano que a gente troca ideia por lá. Valeu! Depois do intervalo, você vai conhecer um pouquinho da fantástica prova Letap aqui no Brasil. Fica com a gente, hein? A gente já volta.